Irmãos, para o nosso momento de edificação, vamos abrir a nossa Bíblia em Tito, capítulo 1, e vamos receber a palavra de Deus pela pregação. Tito, capítulo 1, do verso 10 ao verso 16. Assim diz a palavra do nosso Deus. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós suplicamos a Ti entendimento correto da Tua santa palavra. Nós acabamos de ler e cremos que pelo poder que há no Teu Santo Espírito, o Senhor vai tornar estas palavras alimento para nós. Então ajuda-nos e faz-nos ver, ó Deus, as maravilhas da Tua lei neste momento. Em nome de Cristo Jesus, amém. Você já deve ter passado por aquela experiência constrangedora de ter que avisar alguém ou ser avisado de que há uma sujeirinha no dente ou até mesmo no nariz. É constrangedor isso. Se não era com você, quanto tempo foi utilizado para planejar essa abordagem? A gente ensaia para fazer isso. Como é que eu vou fazer? Como que eu vou abordar? Como é que eu falo? Vou fazer um gesto? O que eu vou fazer? Com jeitinho, visando o bem e a proteção da pessoa, é sempre preciso falar, pois fazendo assim, a integridade da pessoa e o seu bem-estar serão garantidos. Muito mais complexo do que tratar de uma sujeira no corpo, o texto de hoje nos mostra que há uma necessidade por zelar da integridade e a saúde da igreja. E é importante que nós vejamos as sujeiras que existem e avisemos aqueles que estão portando estas pequenas sujeiras ou grandes sujeiras, para que nós, de fato, cuidemos da saúde da igreja e da saúde daqueles que estão propagando ensinos contrários à palavra de Deus. O texto que lemos nos mostra que Paulo diz que diante da presença de falsos ensinos e de pessoas insubmissas a Cristo no meio das igrejas de Creta, ele vai exortar Tito a confrontá-los pela verdade bíblica, de maneira a silenciar falsas doutrinas, protegendo a saúde espiritual dos fiéis e promovendo a restauração dos opositores, conforme a sã doutrina. E é assim, meus irmãos, que casas dos fiéis, as igrejas e as próprias pessoas se tornarão firmes sob a suficiência das Escrituras. É requerido de todos da igreja uma submissão que é verdadeira, uma ação que vai ser revigorante, embora haja em alguns uma insubmissão degradante. O texto de hoje nos ensina que nós devemos zelar pela proteção da saúde da igreja. Então,
É uma exortação a que todos nós lembremos disso. Proteção para a saúde da igreja. E veremos isso em dois momentos do texto. O primeiro deles está do verso 10 ao verso de número 12. Como nós vamos prover essa proteção para a saúde da igreja? Em primeiro lugar, silenciando os insubmissos, pois ensinam o que não devem. Essa é a primeira ação que a gente precisa tomar. E a segunda, do verso 13 ao verso 16, repreendendo os insubmissos para que tenham uma fé saudável. Então, a proteção para a saúde da igreja, neste texto, envolve essas duas ações. Silenciar os insubmissos por causa do ensino deles e repreender os insubmissos para que tenham uma fé saudável. Vamos então ao texto de hoje. Você sabe muito bem, nós temos enfatizado isso com repetida ênfase. A vida sem Deus é marcada por autonomia rebelde, fazendo com que as pessoas sejam insubmissas a ensinos que elas próprias categorizam como corretos ou não categorizam como corretos. E ainda, de fato, seja um ensino correto para elas, não vai ser suficiente. O coração vai ser levado a ficar endurecido, no sentido de que até mesmo a escolha das autoridades passa pelo próprio crivo. Infelizmente, essa é uma dinâmica conhecida de muitos nós e em muitas igrejas, infelizmente. Nós recebemos pessoas, recebemos os seus ensinos, mas o crivo continua sendo nós mesmos. Somente quando o Evangelho transforma o nosso coração é que nós poderemos receber a autoridade final, que é da palavra de Deus, e fazer dela o único crivo para nós vermos o que está sendo ensinado, a postura de muitas pessoas e recebê-las também como autoridade sobre nós. Você, não sei quantas vezes, já deve ter ouvido a instrução de uma direção para chegar em algum lugar, mas tentou fazer o seu próprio caminho. Aliás, eu faço isso direto. Me pego sempre discutindo com o GPS. Mas eu sempre venço. Quero deixar registrado aqui a minha altivez. Ou quantas vezes você já desconfiou do diagnóstico do médico, mesmo diante do resultado de um exame? A gente faz isso também. Assim também há muitos que, diante do ensino bíblico, permanecem insubmissos na tentativa de viver algo paralelo ao que está revelado na palavra. O problema, meus irmãos, sempre vai se agravar quando alguém assim passa a ensinar algo que não é verdadeiro. Só a palavra de Deus tem o poder de evidenciar o falso ensino, interromper as ações dos falsos mestres, e mais do que isso, e isso é um ponto brilhante no texto de hoje, conquistar os falsos mestres para uma fé saudável, pautada na vontade revelada do Senhor. Quando isso acontece, vidas são redimidas e a saúde espiritual de casas e igrejas é preservada. É exatamente para este momento e este fato que nós somos guiados por Paulo, lendo Tito 1, do 10 ao 16. Mas você precisa se lembrar um pouquinho do nosso contexto, visto que nós estamos numa série de exposições. Então, queria chamar a sua atenção para os versos iniciais. A carta que Paulo escreve a Tito é um chamado a ter uma igreja ordeira e piedosa. Veja só o versículo de número 12, do capítulo 2. A fé salvadora, a graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Mas para isso é importante que tenhamos uma igreja também ordeira. Veja o versículo 8 do capítulo 3. Paulo vai dizer, fiel é esta palavra, e aí faça a afirmação constantemente e confiadamente, finzinho do versículo, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na
prática de boas obras. E o versículo 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. O desejo de Paulo é que as igrejas em Creta sejam ordeiras e piedosas. E é neste sentido que ele inicia a carta, no capítulo 1, chamando a atenção para que aqueles crentes vivessem com uma fé verdadeira, pautada na palavra, e também anunciassem esta palavra. Depois nós vimos que esta igreja precisa ter servidores irrepreensíveis. No capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. Pessoas que são irrepreensíveis por causa da dinâmica que tem de contato com a palavra e de sua servidão ao Senhor. E aí, então, chega o capítulo de número 1, verso 10. Até aqui, nós temos aprendido como nós precisamos modelar a nossa vida com a palavra de Deus. E, uma vez modelados pela palavra individualmente, trazemos os frutos da palavra para a comunidade da fé, que é a igreja. E isto é extremamente importante para que nós tenhamos um compromisso com Deus, submissos à palavra e assim também um compromisso com o nosso próximo. É preciso, meus irmãos, proteger a saúde da igreja. E é isso que nós vemos aqui do verso 10 em diante. Veja que então a primeira coisa que precisa ser destacada é que nós devemos silenciar os insubmissos, pois eles ensinam o que não se deve. Versículo de número 10 até o versículo de número 12, nós vemos que o texto é uma continuação daquilo que já foi dito. Observe que Paulo disse várias características dos servidores irrepreensíveis. Paulo diz: Tito, estando aí em Creta, constitui, por favor, presbíteros e bispos, aqueles despenseiros da palavra. E estes precisam ter, dentre várias qualidades, aquelas que estão no verso de número 9. Eu queria chamar a sua atenção. Eles precisam ser apegados à palavra fiel, segundo a doutrina, de modo que tenham poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que se contradizem. Por quê? Aí está a razão do verso 10. Porque existem muitos insubordinados. Note que a necessidade da igreja ter presbíteros, estes bispos, estes supervisores da doutrina constituídos em cada igreja, é porque existe também no meio da igreja pessoas insubordinadas à palavra. Daí a função, a necessidade e o alto grau requerido daqueles que devem ser constituídos presbíteros na igreja. Nós precisamos deles, porque há muito falso ensino e há pessoas insubmissas à verdade, que não vivem apenas como insubmissos, mas propagam esta insubmissão à palavra de Deus. E aí vem o versículo de número 11, enfatizando a ação que nós precisamos ter quando encontramos algo desta maneira na igreja. É preciso fazê-los calar. Estes insubmissos, insubordinados, que não podem se sujeitar a controle ou até mesmo à condução de alguém, são pessoas extremamente teimosas. Não porque mera ordem foi dada, mas são teimosos contra Deus. Eles se recusam a se submeter à autoridade do Senhor. São pessoas indisciplinadas, são pessoas rebeldes, desobedientes. Mais do que isso, diz o versículo de número 10, Paulo fala que eles são pauradores frívolos. No português, bem português, aquele que estão tentando mudar, inclusive, é aquela pessoa que é papuda, sabe? Já encontrou com uma pessoa assim dentro da igreja? Conversador, alguém cheio de palavras vazias, sem sentido.
Mais do que isso, esse tipo de pessoa também é caracterizado pelo fato de ser enganadora, diz o versículo 10. Um impostor, ou até mesmo pode ser traduzida essa palavra por sedutor. Como diria um personagem antigo da cultura brasileira, é o somebody love. Lembra dele? Às vezes ele pode estar dentro da igreja. Mas Paulo vai fazer uma categorização importante, principalmente, diz a virada do verso 10 para o verso 11, os da circuncisão. É interessante observar isso aqui, porque Tito está trabalhando num lugar de gentios, não de judeus. Mas existem pessoas que são da circuncisão. São pessoas que são crentes no Antigo Testamento. São pessoas que observam a lei de Moisés, as festas e muito do cerimonialismo do Antigo Testamento. De onde vem isso? Muito provavelmente, irmãos, da diáspora ou daquela distribuição das pessoas que foi por muitos lugares. O registro disso e a evidência que temos, talvez a primeira delas no Novo Testamento, está em Atos capítulo 2, verso 11, porque havia cretenses no dia do Pentecostes, ouvindo falar e identificaram que aquilo que os judeus diziam eram as grandezas de Deus. Mesmo em um lugar distante, a fé do Antigo Testamento chegou a Creta, muito tempo antes do trabalho de Tito. Mas o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a mensagem de que o Messias prometido havia chegado, ainda estava em expansão. E é por isso que esta igreja precisava colocar as coisas em ordem e ser levada a um viver piedoso. Mas aí Paulo insiste no versículo de número 11. Tito, é necessário fazer com que estas pessoas se calem. Nós não lidamos muito bem com estas ações. Às vezes nós somos rudes demais. Às vezes negligentes demais. Somos talvez bem treinados para confrontar o pecado de alguém, mas pouco treinados a fazer com que um falso ensino seja interrompido no meio da igreja. Mas é preciso que nós façamos isso. É preciso fazer estas pessoas se calarem. Porque o que eles dizem, a maneira como ensinam, pode, meus irmãos, diz o versículo de número 11, perverter, destruir, derrubar casas inteiras. O problema de um falso ensino na igreja não é apenas no momento da comunidade. É quando este ensino é absorvido e passado à prática. As casas vão ruir por causa disso. E toda semana nós temos o exemplo de uma falsa doutrina ou de uma prática que é desatrelada à palavra de Deus, que foi ensinada numa igreja por aí. Certamente este falso ensino vai fazer com que famílias inteiras se percam. Já imaginou um pai? Atenção que eu vou falar, é só um exemplo, tá bom? É contemporâneo, inclusive. Não sou defensor do que eu vou dizer aqui, tá bom? Mas imagine-se um pai, ou imagine-se na pele de um pai, que sempre foi contrário a tatuagens. Sempre. Mas que agora recebeu o filho que veio de um culto com uma tatuagem feita. Aquilo toma-se verdade e a família então passa a se tatuar. É só um exemplo. Não é nada a respeito da tatuagem em si. É uma prática que não tem fundamento bíblico, sendo ensinado na igreja e transtornando casas inteiras. É sobre isso. E nós precisamos fazer estas pessoas ficarem quietas, calarem a boca, com autoridade bíblica, e não com o nosso próprio crivo. Achar que essa é uma outra coisa, achar que está certo ou não está,
Achar que é legal ou não, todos nós temos as nossas opiniões. Mas o que é que a Bíblia diz? E qual é o perigo de viver aquilo que a Bíblia não diz? O apóstolo Paulo é enfático. Eles precisam ficar quietos. O problema é que este ensino deles está recheado ou até mesmo motivado de torpe ganância, ainda diz o verso 11. Nada diferente daquilo que o Senhor Jesus preveniu os seus apóstolos. E é Pedro, na segunda carta, que vai afirmar que muitos fariam comércio dos crentes. E infelizmente é o que nós temos visto por aí. A comercialização do evangelho, mas também dos crentes. E são muitos exemplos, inclusive repetidos, que nós já usamos aqui. Alguns que era para a gente chorar, às vezes a gente até ri de tão mirabolante que é. É preciso fazer essas pessoas ficarem caladas. E é por causa desta dinâmica de vida e de um ensino muitas vezes traiçoeiro, é que Paulo vai citar um dos filósofos ou profetas que os cretenses conheciam muito bem, aplicando a esse tipo de vida, dos da circuncisão em especial, àquela que era conhecida a característica ou as características principais dos cretenses. Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Meus irmãos, o falso ensino precisa ser interrompido. Imediatamente. Não é possível harmonia entre o que a Bíblia diz e o que o mundo diz. Não é possível e não tem como existir um meio termo. Não há como conciliar luz e trevas. Embora algumas igrejas tenham tentado fazer isso, mas o resultado são sombras. Não tem como fazer harmonia entre luz e trevas. Mas, para que o falso ensino seja interrompido, os seus propagadores precisam ser silenciados. Eles são insubmissos, meus irmãos. Cheios de palavras vazias, são impostores. No caso dos cretenses, havia ainda esta parte de conhecimento da lei de Deus, o que talvez tornasse o desafio ainda maior. Confrontar a palavra com o uso errado da palavra. É desafiador isso. E é importante que nós tenhamos um bom conhecimento bíblico, porque estes dias chegarão na nossa vivência, dentro do nosso lar, onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, ou até mesmo, e que Deus nos livre disso, aqui dentro dessa igreja. Mas precisamos estar prontos. Então, não dê crédito a estas pessoas. Se forem pessoas da mídia, não os siga mais. Deixe de curtir as suas postagens, de ouvir as mensagens deles. Se forem pessoas próximas, ore. Marque uma conversa e confronte biblicamente. Faça isso para o bem daquela pessoa, para o seu bem, para o bem da nossa igreja. É preciso, meus irmãos, proteger a saúde da igreja, silenciando os insubmissos, como vimos até aqui, e também a partir do verso 13 até o verso 16, repreendendo os insubmissos, para que eles tenham uma fé saudável. Veja aí o que Paulo continua dizendo. O testemunho acerca daquelas pessoas e alinhá-los à vida dos cretenses, ou de alguns deles, é exato. Então, repreende-os severamente. Irmãos, os insubmissos à palavra, sejam eles quem forem, precisam ser confrontados. É uma afirmação que traz muito incômodo para nós. Principalmente quando nós vemos alguém ensinando errado, pois demanda de nós um envolvimento. E aí fica incômodo. Lembra da sujeirinha no dente? Da sujeira no nariz? A gente fica ensaiando, vai ou não vai? Até que alguém vai lá e fala assim, ó, tá suja. Você fala, graças a Deus, salvei alguém. Não, mas você nem falou nada. Você só ficou ensaiando. É incômodo, mas nós precisamos trabalhar
para a igreja, em favor da saúde da igreja. Só que o texto é um texto que também demonstra um cuidado pastoral. Porque não é apenas fazer uma lista onde pessoas que têm um ensino duvidoso precisam estar. Isso é fácil. Até eu faço. Se você escrever na inteligência artificial, vai dar uma lista. Fácil, rápido, em segundos. O que nós estamos sendo exortados aqui nesta manhã, meus irmãos, é fazer um confronto bíblico para que estas pessoas sejam ganhas para uma fé sadia. Mais do que colocá-las à parte, é trazê-las para a verdade da fé cristã. E isso envolve muito empenho, muita oração e muito conhecimento bíblico da nossa parte. Paulo dá esta exortação, este imperativo aqui, é o único desta porção que nós lemos. Repreende, por meio de evidências condenatórias, trazer à luz e expor o erro, corrigir pela palavra. É assim que nós precisamos fazer. A história da igreja está repleta de exemplos, de pessoas que levantaram um ensino falso no meio da igreja, foram confrontados biblicamente e chamados ao arrependimento. Alguns não quiseram. E seitas, e muitas seitas foram criadas a partir daqui. Mas tantos outros se submeteram ao ensino da palavra e foram chamados a uma fé saudável. É preciso fazer com que eles se tornem sadios na fé, diz o versículo de número 13. Veja aí, repreende-os severamente. Para quê? Para que sejam sadios na fé. Repreende-os também, verso 14, para que eles não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. O falso ensino vai trazer problemas para dentro da igreja, vai trazer problemas para dentro de suas casas. O objetivo único desta ação é a proteção da igreja e, como consequência disso, é a restauração daqueles que vivem no engano. É a preocupação com a sua fé. Nós precisamos ficar mais atentos a isso. Às vezes a gente só avisa que vai bater quando bateu. A gente não avisa antes, a gente não faz um sinal. Só vai bater, vai bater, vai bater. Bateu. Mas nós somos chamados a nos envolver. Nós somos corpo de Cristo, irmãos. É triste ver alguém se perdendo. Mas nós precisamos lutar para que essa pessoa seja conquistada à saúde da sua fé novamente. E aí Paulo dá um destaque aqui interessante para algumas coisas que muito provavelmente estavam atrapalhando a comunhão da igreja, como a manipulação de coisas que para um judeu, vou chamar assim, se eu estiver cometendo uma falha, depois vocês me corrigem, pessoal da internet também, por isso que eu não gosto que grava, né? Que aí o erro fica escondido. Mas vou chamar assim, tá bom? O pessoal da prática mosaica aqui, entre os cretenses, muito provavelmente as manipulações, o guardar das festas, o tipo de comida que talvez os de Creta gostavam, mas que o pessoal de Moisés não gostava. E aí vem o versículo de número 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Por quê? E aqui há uma qualificação de quem Paulo está chamando de impuro aqui. Não é a pessoa que é maioral, que sabe que pode comer de qualquer coisa, que pode ir a festas, que não vai tomar nenhum tipo de problema e não vai tornar nenhum tipo de problema para alguém. Não é que Paulo está considerando todos os outros que não pensam como ele, pessoas que são fracas na fé, que vão se escandalizar facilmente. Não é disso que Paulo está falando. Veja de novo o versículo 15. Porque estas pessoas, a quem ele chama de impuro, têm a mente, isto é, a razão no sentido mais estreito, com a capacidade para ver a verdade espiritual. Estas pessoas têm esta mente, que tem condições de odiar o mal, como também a sua consciência, no sentido de apontar para a alma,
e aqui no fato de ser moralmente íntegro, sabendo diferenciar o que é bom e o que é mal. Estas pessoas estão com a sua alma e com a sua consciência impuras. O coração dessas pessoas está com problemas. E aí, tudo se torna invertido. O que não é pecado passa a ser pecado. E o que é pecado passa a ser coisa normal. Viu algum exemplo disso? Vários. Viu alguma igreja que está com esse problema? Várias. Será que aqui nós temos este problema? Precisamos buscar sabedoria do Senhor e não deixar que a coisa vá se alongando. É preciso fazê-los calar. É preciso repreender estas pessoas para que elas sejam conquistadas a uma fé saudável. Então, meus irmãos, o ensino de Paulo aqui é uma aplicação do que o próprio Senhor Jesus ensinou. Contra os escribas e fariseus, você pode ler um desses exemplos em Mateus 23. É o capítulo inteiro contra eles. E no verso 3, Jesus vai dizer àqueles que estavam ouvindo: olha, podem fazer o que eles falam, mas não imitem suas práticas. Porque o ensino está correto, mas a prática deles está dissociada daquilo que eles ensinam. E segue o restante do capítulo 23, dando vários atributos aos escribas e fariseus, chamando-os de víboras, por exemplo. Até mesmo entre os irmãos do caminho, como eram chamados antes de Antioquia, os cristãos do primeiro século, foi necessário alguns confrontos entre eles. Talvez os dois mais conhecidos, o Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, porque os da Judéia não queriam que os gentios entrassem na fé cristã, ou praticassem aquele tipo de fé, sem se submeter às leis e ao cerimonialismo mosaico. E aí diz o início do capítulo 15 que houve muita discussão e grande contenda entre Paulo, os seus companheiros e os da Judéia. Mas aí todos eles foram confrontados com a verdade bíblica em todo aquele concílio que durou em Jerusalém, que ocorreu, melhor dizendo, em Jerusalém. O segundo exemplo muito conhecido é quando Paulo precisa exortar a falha de prática de Pedro, em Gálatas capítulo 2, versos 11 até o 14, do verso 11 até o verso 14, quando Paulo diz que precisou chamar a atenção de Pedro, porque ele estava comendo com os gentios, mas quando viu o pessoal vindo da circuncisão, ele largou, jogou o prato para debaixo da mesa. E aí, Paulo o exorta àquela prática que estava em desacordo com a palavra de Deus. Irmãos, é necessário que isso aconteça. Nós precisamos fazer o falso ensino sumir da nossa igreja, sumir da nossa vida. Mas para isso nós precisamos nos empenhar nisso. Portanto, eu queria aplicar este texto com duas lições nesta manhã. Então, até aqui nós aprendemos sobre a necessidade de proteção para a saúde da igreja, de duas maneiras: silenciando os insubmissos, pois ensinam o que não se deve, e repreendendo os insubmissos para que tenham uma fé saudável. E então, vamos às aplicações. A primeira: submeta-se ao ensino bíblico. Submeta-se ao ensino bíblico. Crer, observar e manter um viver digno daquilo que nós professamos. É preciso ter esta integridade de crença e de prática. O conteúdo da fé reformada já está consolidado. Conhecê-lo superficialmente leva até um tempo, mas é possível.
Você sabe os 5 solas da Reforma, você sabe os cinco pontos do Calvinismo, você sabe quantos capítulos tem a Confissão de Fé, você sabe quantas perguntas tem o Catecismo Maior de Westminster, você já leu, inclusive, alguns artigos de fé do passado, você sabe muito bem o que diz ali o Catecismo de Heidelberg. Tranquilo. Leva um tempo, mas é possível. Dizer que subscreve é mais fácil ainda. É só dizer. Assim também nós podemos considerar o conteúdo das Escrituras. A depender do método de estudo, fácil. Se tem o domínio sobre o escopo dela, principais eventos e até alguns versículos-chave. Dominar é fácil. Porém, tal conhecimento não vale de nada se não estiver cravado no seu coração. E é aqui onde muitos de nós têm falhado. Se nós não tivermos um coração submisso e servo à vontade do Senhor, nós vamos falhar na nossa prática. Teremos uma prática desalinhada ao nosso discurso, mas nós precisamos ter uma ação condizente com aquilo que nós cremos. Ou, finalmente, você deixe claro que não crê assim. Seja sincero contigo, seja sincero diante de Deus, seja sincero com esta comunidade. Ou submeta-se à palavra de Deus, que é o melhor caminho. É o melhor caminho a se seguir. O povo de Israel muitas vezes foi acusado pelo Senhor de viver de forma mecânica somente, sem crer naquilo de fato. Lembra de Isaías 29:13? Eu também não lembrava até preparar a mensagem aqui. Fui ler o versículo, né? Mas eu falo ele para você rapidinho. Deus fala assim: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. A sua prática não passa de mandamentos que mecanicamente aprendeu. De igual modo, nós somos exortados, meus irmãos, a uma submissão à vontade soberana do Senhor, remodelando o nosso coração com a palavra, modificando motivações e atitudes. Muitas vezes nós vamos precisar renunciar hábitos, desejos, porque o alvo principal da nossa existência é glorificar o Senhor. Talvez você tenha que abrir mão de rotinas, de amizades, mas o seu alvo primordial é a honra ao nosso Deus e não às pessoas, menos ainda a nós mesmos. Somente assim nós seremos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, que é o contrário do que essas pessoas eram. Você viu no finzinho do versículo 16, quando Paulo diz: estas pessoas são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Porque só é aperfeiçoado para toda boa obra aquele que tem a palavra de Deus no cerne da sua vida, no seu coração. É assim que nós lemos e aprendemos nas Escrituras. Submeta-se, portanto, ao ensino bíblico. Segunda coisa, e a última. Tenha coragem para confrontar biblicamente o erro doutrinário. Não é uma questão fácil, meus irmãos, mas todos nós somos convocados a fazer isso. Todos nós. Os primeiros objetivos você precisa ter sempre em mente. São a pureza e a saúde da igreja. Depois, a restauração daquele que vive no erro ou que o ensina. Note que no versículo 13, como nós lemos, Paulo destaca o propósito de repreender essas pessoas. Diz ele, para que sejam sadias na fé. A operação do engano é uma das características do fim dos tempos, meus irmãos. Nós ainda vamos tomar muitos sustos. Infelizmente. Estava indo, era, gente, até ele. Pode ser. E quando isso acontecer, o que é que a igreja deve fazer? Repreender, para que seja ganho, para que seja restaurado numa fé sadia.
o Senhor exortou os seus discípulos que fossem atentos às suas palavras para não serem enganados. Em Mateus 24 você lê isso. Vede que ninguém vos engane. Aparecerão muitos em meu nome, mas não cheguem até eles. O próprio apóstolo Paulo disse a Timóteo que nos últimos dias alguns apostatariam da fé, ao darem ouvidos a espíritos enganadores e ensino de demônios, na primeira carta. Mas na segunda carta, Paulo repete e amplia essa exortação, dizendo que outros tantos buscariam mestres conforme as suas próprias cobiças, não dando crédito à verdade. Nesse sentido, fica evidente a necessidade de utilizarmos a verdade bíblica para socorrer os nossos irmãos que estiverem abraçando erros doutrinários. Escrevendo aos Tessalonicenses, a sua segunda carta, Paulo fala assim, olha, se alguém não presta obediência à nossa palavra, precisa ser notado, precisa ser repreendido, mas façam isso com amor, para que seja ganho. De fato, o confronto bíblico é a melhor ferramenta para solucionar os erros doutrinários, mantendo a igreja pura e em paz, visto que os crentes verdadeiros serão chamados ao arrependimento e ouvirão a voz de Cristo. Ao passo que os descrentes serão identificados por sua dureza de coração e malícia. Alguns, meus irmãos, se entregam a paixões e se desviam. Outros se afastam e dão ouvidos àquilo que parece palavra de Deus, mas não é. E ainda outros tantos realmente são maliciosos. É preciso, portanto, ter coragem para confrontar biblicamente o erro doutrinário. Nós estamos numa era muito ruim para fazer isso, porque muitas coisas aparecem na internet. E alguns decidem confrontar o erro bíblico só reagindo aos vídeos. Não é isso que a gente precisa fazer. Seria um investimento... gera dinheiro isso, né? É por causa disso. Não daria tanto dinheiro, mas geraria um grande resultado para a fé cristã se a gente pegasse o telefone, mandasse mensagem ou ligasse para confrontar o irmão que está perdido. Não ficar fazendo vídeo na internet. Mas nós estamos nessa era. Qual é o próximo vídeo desta semana? Reagindo ao pastor fulano de tal que disse isso. E assim, casas inteiras e igrejas inteiras têm ficado à ruína, porque se afastaram da prática bíblica de confrontamento doutrinário. Então, meus irmãos, lembrem-se disso e pratique. Submeta-se ao ensino bíblico e tenha coragem para confrontar biblicamente aqueles irmãos que estão vivendo o erro ou até mesmo propagando o erro doutrinário. Eu concluo dizendo que todos nós somos convocados a trabalhar por uma igreja ordeira e piedosa. Para isso, é preciso proteger a saúde dela, silenciando os insubmissos, pois eles ensinam o que não se deve, repreendendo estes mesmos insubmissos para que tenham uma fé saudável e fazendo assim com que a glória do Evangelho fique brilhando, exuberante, diante de todos aqueles que creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler Judas, os versos 17 em diante. Diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne.
Vamos ler todos juntos, versos 24 e 25? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que a glória seja sempre do nosso Deus, e que, por isso, todos nós sejamos edificados. Coloquem-se em pé, vamos orar, encerrando assim também o culto desta manhã. Pai Celeste, nós pedimos a Tua graça sobre esta igreja. Dá-nos, ó Deus, do conhecimento da Tua palavra, de tal maneira que nós estejamos sempre prontos a identificar o erro e a lutar contra ele, em nossa própria vida e aqui na nossa igreja. Que sejamos de fato, Senhor, uma igreja ordeira e piedosa, para o louvor da Tua glória. E que assim também o Teu Evangelho seja propagado por nós aqui, de maneira que muitos que ainda não Te ouviram cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo. E também muitos que estão perdidos encontrem, ó Deus, uma fé saudável, enraizada na Tua palavra, e que assim o falso engano seja de todo desfeito, para o louvor da Tua glória, para nosso crescimento e para a exaltação do Teu santo nome. Te louvamos, ó Deus, por mais este momento de estudo da Tua palavra e de culto em adoração a Ti, que és o único merecedor. E que assim também o Senhor nos encha com as Tuas bênçãos maravilhosas. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.